E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo nós vamos continuar com as aplicações da lei de Gauss, só que agora para a simetria esférica. Observe a figura. Aqui eu ilustro uma camada esférica uniforme de raio Rzão, espessura ΔR e densidade volumétrica de cargas elétricas, que eu represento por ρ, constante. O nosso propósito é o de calcular o campo elétrico em pontos internos à camada e em pontos externos. Para fazer isso, eu construí uma superfície gaussiana esférica fechada, S1 de raio Rzinho1, menor que Rzão, e construí também uma superfície gaussiana fechada esférica de raio Rzinho2, onde R2 é maior que Rzão. Começando por pontos internos. Aplicando a lei de Gauss, nós temos o seguinte: a integral ao longo de S1 do produto escalar do vetor campo elétrico pelo versor N1 ds, isso é igual a carga envolvida dividida por ε0. Repare que eu chamei de E1 o campo elétrico interno, N1 o versor associado ao elemento de área em questão. Por exemplo, neste elemento de área infinitesimal, o versor N1 possui essa orientação no espaço. Lembre-se que ele é um vetor unitário, sempre perpendicular ao elemento de área escolhido. E o versor N, de forma geral, aponta para fora do volume confinado pela superfície S1. Observe mais uma vez a lei de Gauss. Perceba que a carga envolvida em seu interior vale zero. Se a carga envolvida vale zero, o fluxo é nulo. E para o fluxo ser nulo, isso implica que o campo elétrico interno vale zero. Logo, o campo elétrico em todos os pontos internos à nossa camada esférica uniforme vale zero. Repare como foi fácil obter esse resultado a partir da lei de Gauss, justamente porque o nosso problema possui uma simetria, neste caso, a simetria esférica. Observe mais uma vez a expressão e o resultado obtido. Vamos agora para um ponto externo. Vamos para a superfície S2, aplicando a lei de Gauss. Mas antes, por exemplo, vamos escolher um elemento de área de S2. Se eu escolher esse elemento aqui, ó, o versor N2 possui essa orientação no espaço. Muito bem. Observe ali o versor N2 em questão. Como a simetria é esférica, nós sabemos que o campo elétrico, a sua intensidade, tem dependência radial. Depende da distância R em relação ao ponto O. E nós sabemos também, para o caso, por exemplo, de cargas positivas, que as linhas de campo elétrico, além de serem radiais, elas têm sentido de afastamento da distribuição de cargas em questão. Portanto, o nosso campo elétrico, o vetor campo elétrico em pontos externos, para todos os elementos de área que eu escolha de S2, ele vai ter sempre a mesma direção e sentido do versor N2 associado. Então, por exemplo, se eu quiser desenhar o vetor campo elétrico aqui, neste ponto da superfície S2, eu sei que ele vai ter essa orientação no plano, perpendicular também ao elemento de área correspondente. Vamos chamar aqui de vetor E'. E o versor N associado vai possuir a mesma direção e sentido. Vamos chamar aqui de vetor E e versor N, aqui de vetor E' e versor N'. E este paralelismo ocorre para todos os pontos de S2. Sabendo disso e aplicando a lei de Gauss, obtemos o seguinte resultado. Integral dupla sobre S2 do produto escalar dos vetores E2 e do versor N2, porque eu estou agora em pontos externos, ds, isso é igual a carga envolvida pela superfície S2 dividida por ε0.
Vamos supor que a carga envolvida vale Qzão, é a carga total da nossa camada esférica uniforme. Então, Qzão, continuando aqui em cima, sobre ε0 é igual. Como o vetor E e o versor N2 são paralelos, o produto escalar entre eles vai nos dar, continuando, o módulo do vetor E, que eu vou chamar simplesmente de E, né? O módulo do vetor E2 eu vou chamar de E. E ele é constante, a magnitude permanece constante em todos os pontos de S2, pois a distância radial é a mesma, R2. Então, esse produto escalar vai me dar E2, que é a sua magnitude, fora da camada esférica uniforme, vamos representar por E2, vezes o módulo do versor N2, que vale 1, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Cosseno de 0 é 1, então ficou dessa forma. Como o E2 permanece constante em todos os pontos de S2, ele sai da integral, e eu fico com a integral de ds, que é simplesmente a área S da superfície S2. E a área, nós sabemos, ser igual a 4π vezes o raio ao quadrado. Isolando o E2, obtemos a expressão 1 sobre 4π ε0, que multiplica a carga dividida pelo raio R2 elevado ao quadrado. Essa expressão nos dá a magnitude do campo. Se eu estou falando da magnitude, essa carga tem que estar em módulo. Porém, se eu quiser representar o vetor E2 no espaço, basta colocar a setinha aqui e colocar esse vetor, vamos assumir aqui, na direção do versor R. De forma que, se a carga é positiva, o vetor campo elétrico tem a mesma direção e sentido de R versor. Então, as linhas de campo elétrico são radiais apontando para longe da distribuição de cargas. Se essa carga é negativa, o vetor campo elétrico tem a mesma direção, porém sentido oposto. Então, as linhas são radiais, se aproximando da distribuição volumétrica de cargas elétricas. Essa é a representação vetorial. E a gente conclui que, para pontos externos à nossa camada esférica uniforme, o campo elétrico é dado pela expressão do campo gerado por uma carga elétrica pontiforme colocada no centro da camada esférica. Logo, se eu quiser a magnitude do campo em um ponto externo, basta utilizar aquela expressão, sendo que R2, a medida de R2, representa a distância do ponto externo até o centro da camada esférica. Nós vamos imaginar que toda a carga Qzão desta camada está concentrada na origem O, ou melhor, no centro O da camada esférica em questão. Observe as duas expressões, perceba como a lei de Gauss facilita muito a obtenção desses dois resultados, que são inteiramente análogos ao teorema das cascas de Newton na gravitação universal. Observe mais uma vez. E daí pode surgir a seguinte pergunta: por que o campo elétrico vale zero em qualquer ponto interno à nossa camada esférica uniforme? E a razão para ele ser zero está nessa figura e no vídeo que vimos anteriormente sobre o ângulo sólido. Vamos observar mais uma vez a nossa camada esférica uniforme com densidade ρ constante. Eu quero mostrar para vocês que, de fato, o campo interno é zero em qualquer ponto dela, em qualquer ponto interno a ela. Nós temos aqui, então, um ponto P em questão. Vamos supor que a carga é positiva. A partir do ponto P, eu delimito um elemento de área, ds1, e aqui do outro lado, no extremo oposto, eu tenho um elemento de área que eu representei por ds2. Repare na figura. O ângulo sólido subtendido por ds1 é o mesmo ângulo sólido subtendido por ds2, pois eles são opostos pelo vértice. E se a carga é positiva,
nós sabemos que o campo DE1 vetor, devido a DS1 em P, aponta nessa direção e sentido, pois as cargas são positivas, no meu exemplo. Mas o mesmo vale caso a distribuição seja de cargas negativas. O campo DE2 vetor, devido a DS2, lá no ponto P está nessa direção e sentido. Repare que eles têm a mesma direção, porém sentidos opostos. Se eu quiser, por exemplo, calcular o DE1, eu vou utilizar a expressão já vista por nós em vídeos anteriores. O DE1, a sua magnitude é 1 sobre 4πε0, que é a constante K, vezes a carga dQ1, dividido pela distância, que eu vou chamar aqui de Rzinho1, vamos chamar aqui de Rzinho1, essa distância, Rzinho1 elevado ao quadrado. Mas a carga dQ pode ser substituída, neste caso aqui, imaginando esse elemento de área ds em questão, por sigma ds, a densidade superficial em questão, vezes ds1. Muito bem. Se você quiser representar DE1 a partir da densidade volumétrica ρ, nós podemos trocar dQ1 por ρ dV, sendo que dQ1 fica dado por ρ vezes o valor do volume, do elemento infinitesimal aqui de volume, vai ser a espessura ΔR vezes ds1. Eu estou fazendo aqui a área da base vezes a altura. Então nós estamos assumindo que a área da base é ds1 e a altura é a espessura ΔR. Então a área da base vezes a altura nos dando o volume em questão. Então nós podemos representar aqui trocando sigma ds1 por essa expressão. Eu poderia ter continuado com sigma porque o ΔR possui o mesmo valor, pois se trata de uma camada esférica uniforme. Então aqui eu posso trocar o dQ1 por ρ vezes ΔR vezes ds1 dividido por R1 quadrado. Observe a expressão mais uma vez. Repare que ds1 sobre R1 quadrado é o ângulo sólido compreendido. Então, eu vou assumir que dE1 é igual a ρ vezes o ΔR, ρ vezes a espessura ΔR, dividida por 4πε0, são constantes aqui, e ds1 sobre R1 quadrado é o ângulo sólido de ω1. Nós podemos fazer o mesmo para DE2. Então, neste caso, como é que fica o DE2? DE2 vai ser 1 sobre 4πε0, que multiplica a carga, mas eu posso trocar a carga pela densidade volumétrica vezes o volume correspondente daquele elemento. Então, a carga que aqui existe, né, a carga Qzinho 2, eu vou substituí-la. Vamos terminar a expressão. Carga Q2 dividido aqui por R2, que é a distância ao ponto P, R2 ao quadrado. Mais a carga, repito, é a densidade volumétrica, ρ vezes o volume, que é a área da base ds2 vezes a altura ΔR ilustrada lá. Então vamos trocar a carga Q2 por ρ vezes ΔR vezes ds2. Mais uma vez, ds2 sobre R2 ao quadrado é o dω2, é o ângulo sólido 2. Então, DE2 ficou ρ ΔR sobre 4πε0
ε0 ds2 sobre r2 ao quadrado é o ângulo sólido de ômega 2. Mas como eu disse inicialmente, o ângulo sólido compreendido por ds1 e por ds2 são iguais, são opostos pelo vértice. Se d ômega 1 é igual a d ômega 2, eu acabo de concluir que a magnitude de E2 é igual à magnitude de E1, pois eles vão obter o mesmo valor em módulo. Mas como eles possuem mesma direção e sentidos opostos, a resultante no ponto P vale 0. E este raciocínio se repete para qualquer ponto interno à nossa camada esférica uniforme. Essa demonstração ela é geral. E repare que isso só ocorre pelo fato do campo elétrico ter uma dependência com 1 sobre o raio elevado ao quadrado. Se a dependência do campo com a distância r fosse diferente de 1 sobre r quadrado, o campo interno não se anularia mais. É por isso que, devido a esta dependência do campo com 1 sobre r elevado ao quadrado, é justamente devido a ela que o campo interno se anula em qualquer ponto da nossa camada esférica uniforme. Observe mais uma vez os resultados obtidos e com isso eu encerro esse vídeo. Até a próxima!